para? Vai começar a ser transmitido agora. Para onde? Vai ser transmitido para o meu perfil no Facebook. Eu não sei se vocês tiveram contato ultimamente. Quem é que tem Facebook aqui? Só tu que não tem. Nelson. Bom, vou começar com as formalidades, né? Eu gostaria de agradecer ao Nelson, como coordenador do projeto Café Consciência, ao João Vitor, que é o gerente aqui da livraria, que está acolhendo esse projeto do Instituto, capitaneado pelo Nelson, lá pelo campus de Visconde da Graça. E para os que não me conhecem, eu me chamo Raimundo Ferreira Filho, sou professor do campus Pelotas Visconde da Graça, sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Educação. E meus dois carros-chefe, o meu carro-chefe de pesquisa, ensino e extensão da minha atividade profissional é trabalhar com tecnologia aplicada em sala de aula, tecnologias educacionais. E não podia deixar de experimentar algumas novidades que estão surgindo e por isso o Nelson fez essa ressalva, esse alerta sobre o que a gente está fazendo ali. O Patrick trabalha com a gente, é do nosso grupo de pesquisa. O Patrick está com o meu telefone conectado pelo meu perfil do Facebook e eu tenho na minha conta habilitado live streaming. Live streaming é transmissão ao vivo de vídeo pela internet. Então, oi para o pessoal do Facebook, eu não sei se tem alguém assistindo, mas está sendo transmitido ao vivo, não avisei, não fiz marketing e nem propaganda nenhuma sobre o que ia acontecer, mas tem esse aspecto de a gente experimentar a tecnologia e, no caso de vídeo, a gente gerar acervo sobre as coisas que a gente está realizando, seja em sala de aula ou em algum evento fora do campus. E bem, isso aí depois fica disponível de duas formas. Para quem está assistindo agora ao vivo vai poder acompanhar e ter essa flexibilidade de tempo, né, de espaço, que esse tipo de tecnologia permite. Por exemplo, se porventura vocês tiverem com seus telefones, seus smartphones, quiserem avisar alguém o que está ocorrendo, mandam uma mensagem e passam o meu perfil do Facebook, facebook.com/raimundo.filho, Raimundo com Y, e a transmissão está sendo disponibilizada direto pelo meu perfil. Ou, depois que acabar esse evento, automaticamente toda a palestra fica disponível para acesso sob demanda. Vai ficar lá para alguém que não pôde assistir poder ver o que aconteceu, né? E é uma tecnologia nova que não faz muito tempo que vem sendo utilizada, mas quem tem Facebook deve ter notado que os canais de mídia, jornais e algumas personalidades têm usado o live streaming, aparece lá a transmissão ao vivo, alguma coisa assim, o canal ao vivo, e tu vai conseguir acompanhar e ser notificado toda vez que algum evento começar a ser transmitido por aquele canal que tu está seguindo. Bem, dito isto, para os que não sabem de onde eu venho, eu sou professor, como eu disse, professor do campus Pelotas Visconde da Graça. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense tem 14 campus, me corrija. Queria agradecer, na verdade, antes de começar a palestra formal e depois passar para a informalidade, gostaria de agradecer o tempo disponibilizado por todos vocês, por terem vindo aqui participar do evento e me prestigiarem, né? Então, agradecer formalmente ao professor Nelson, a reitoria que está presente aqui através da professora Janete, do Miguel Baneiro. Não sei se tem mais alguém, me desculpa se por acaso me esquecer de alguém, mas agradecer a todos os colegas, alunos, professores, colegas do campus e de outros campos que porventura estejam aqui, e ao público de outras instituições, alunos de outras instituições que tenham vindo aqui nos assistir. Bom, e o campus hoje ele está distribuído no Rio Grande do Sul dessa forma, e nós estamos aqui em Pelotas, temos dois campos aqui dentro em Pelotas, o campus Pelotas, que fica na 20 de setembro, junto com a reitoria, que hoje está no outro endereço, e o nosso campus Visconde da Graça, que fica na República do Líbano, indo em direção aos fundos do aeroporto, né?
Bom, o campus hoje, o Instituto hoje tem 17 mil alunos, 1.600 servidores e 155 cursos distribuídos em cursos de formação inicial continuada, cursos técnicos de tecnólogos, bacharelados, licenciaturas e pós-graduações. É aqui que a gente está. A gente está numa pós-graduação, nós temos um mestrado profissional em Ciências e Tecnologias da Educação e este programa, que é constituído de um mestrado profissional e uma especialização, são as condições de contorno do ambiente onde eu trabalho com tecnologias da educação. Bom, eu não vim aqui falar de Facebook ou de vídeos, mas vim falar sobre tecnologias aplicadas ao ensino. E eu vou pedir licença para quebrar um pouco a formalidade e a gente ter a liberdade de ir conversando ao longo dessa palestra. Eu começo perguntando assim, quando falo em tecnologia, o que vem na mente de vocês? O que vem à cabeça? Primeira coisa, falem, sem receio. Falando em tecnologia, vem o que na tua cabeça, Antônio? Informática. Computador? Telefone? Mais alguém? Tudo. Mas é por aí, né? Quando a gente fala hoje em dia, a pergunta foi capciosa, mas quando a gente fala em tecnologia, a gente faz essa associação comum porque é o mundo que a gente vive hoje. A gente vive cercado de tecnologia digital, né? A gente trabalha na frente do computador, a gente tem um telefone, um smartphone que tem conexão com a internet, que tem câmera fotográfica, câmera de vídeo, tem tudo, né? Em um único dispositivo, e a gente vive nesse meio. Então é muito fácil associar, fazer essa associação quando a gente fala em tecnologia, associar tecnologias digitais. Mas eu preciso entrar em um acordo com vocês sobre o que é tecnologia, para depois nós entrarmos em um acordo sobre o que é tecnologia educacional. E vamos ver se a gente consegue fazer essa conversa e convergir para um conceito que satisfaça nós todos aqui. Bem? Então, eu já volto a esse slide aqui. Mas eu gostaria de fazer um desafio. Tem algum professor de história aqui? Não é meu métier, mas eu preciso resgatar alguns fatos históricos para conseguir seguir a minha linha de raciocínio para a gente chegar a esse ponto comum sobre o que é tecnologias. Professor de história, não? Se tiver, me auxilie, por favor. Vocês se recordam das aulas de ensino médio de vocês sobre as grandes revoluções da humanidade? Alguém se lembra? Alguém? Quem é que pode me citar uma grande revolução da humanidade? Hã? Roda. Oi? Roda. A roda. Não. Boa, tá perto, mas não é. A roda é uma tecnologia que surgiu em uma grande revolução. Surgiram outras coisas junto com a roda em uma época bem específica, na evolução da humanidade. Mas tem algo maior, que foi a grande revolução e não a tecnologia decorrente. Revolução industrial, ótimo, foi uma. Muito bem estabelecida, conhecida. Tá? A linguagem, eu acho que é uma tecnologia também. Mas não é uma grande revolução da humanidade como é a Revolução Industrial. Estamos de acordo? Até aí? Beleza. Tem alguma anterior a isso? Alguém? Voltem lá nas aulas de história do ensino médio lá. Faz tempo? Bom, vamos lá então, mas vamos pensar o seguinte. Na Revolução Industrial, as grandes revoluções sempre vêm acompanhadas de grandes transformações sociais e tecnológicas. Não é? Eu não sei o que vem primeiro, se a mudança social demanda ou emana a tecnologia ou a tecnologia provoca as grandes transformações. Eu acho que existe uma sinergia entre esses dois fatos. Mas entramos então nesse primeiro slide. Só para a gente resgatar um fato que eu vou ressaltar ao longo dessa conversa. Nós temos lapsos de tempo muito grandes se nós levarmos em consideração os primórdios da humanidade. O primeiro registro
dos seres humanos, da evolução humanídea no planeta Terra, data de 6 milhões de anos atrás. É muito tempo, eu não tenho nem ideia de como mensurar isso. 6 milhões de anos, um absurdo de tempo atrás, não é? Mas a gente vai acompanhando aqui, ó. Em 4,3 milhões de anos atrás, até 2,4, surgiu o Australopithecus, que é um ancestral da nossa raça. Aliás, da nossa espécie, perdão, da nossa espécie. Aqui, convivendo mais ou menos na mesma época, nessa linha de tempo, em 2,5 milhões de anos atrás, surge o Homo habilis. O Homo habilis, ele é contemporâneo do Paleolítico, da época da Pedra Lascada, onde já se começou a construir algumas ferramentas usando pedra, osso, esses materiais, certo? 2 milhões de anos atrás surgiu o Homo erectus. Aqui tem um fato muito importante que eu vou voltar a ele mais tarde. Existiu até 500 mil anos atrás, veja que essa espécie aqui perdura na Terra durante um bom período e é o primeiro a usar o fogo. Antes a gente estava falando sobre revoluções, vocês me citaram algumas tecnologias. Eu não considero o fogo uma tecnologia, porque no meu conceito, na minha conceituação, a tecnologia é gerada pelo homem. Tá? E aqui ele dominou o fogo. Não foi um fato construído, gerado, criado pelo homem. Tá? E um pouquinho depois, 300 mil anos atrás, existem registros de que já se tinha estratégias elaboradas de caça de mamíferos corpulentos. Tá? Nas paredes das cavernas existiam os inscritos rupestres e supõe-se por estudos antropológicos que aqueles inscritos eram utilizados para tu definir estratégia de caça entre o grupo de caça ou informar crianças e mulheres ou os mais frágeis o que era perigoso, o que tu tinha que te afastar. Certo? Bem, aqui entramos na primeira grande revolução da humanidade, que a gente nomina como Revolução Agrária, ou Revolução Neolítica, ou a instituição do sedentarismo. Porque neste momento aqui o homem deixa de ser nômade, caçador extrativista, e se estabelece em comunidades, e começa a plantar. No momento em que ele se estabelece e começa a plantar, ele precisa de habitações, ele deixa de morar nas cavernas, ele deixa de esgotar os recursos, e esgota o recurso e se muda para outra caverna ou outro lugar para habitar, e ele começa a cultivar, e ele começa a construir moradias, e ele começa a construir vestimentas, não é construir, me foge a palavra, fabricar vestimentas e outras tantas tecnologias, como aqui a cerâmica, a tecelagem, cestaria, moagem, a roda, que o nosso colega lá citou, foi desta grande revolução da humanidade, habitações e tudo mais. Uma vez que ele se estabelece, começam a surgir problemas por ele viver em comunidade, num lugar fixo, começam a surgir problemas, começa a ter que surgir soluções. Com isso começam a surgir tecnologias para resolver problemas. E essas aqui são as tecnologias que surgiram para resolver os problemas desta revolução, onde o homem deixa de ser nômade e se fixa. E vira sedentário no sentido em se estabelecer em um local. E, enfim, decorre todas essas mudanças aqui. E aí vem essa nossa discussão, né? Sobre as grandes revoluções e as grandes transformações sociais e tecnológicas. Entramos em um acordo que as grandes revoluções da humanidade demandam grandes revoluções tecnológicas? Concordam? Podem discordar do que eu falar aqui. Estamos de acordo sobre isso? Muito bem. Vejam os lapsos de tempo que nós temos nesses dois slides e com esses marcos que eu mostrei para vocês. 6 milhões de anos, 4, 2, tudo milhões de anos, é muito tempo. Até começar a diminuir os lapsos de tempo. Aqui nós temos 500 mil anos para 300, 200 mil anos é bastante tempo também. Mas há 10 mil anos atrás, nesta revolução, como já disse o nosso amigo Raul Seixas, né?
Ele nasceu nesse período aqui pela música dele. Há 10 mil anos atrás, vejam que da Revolução Neolítica para a Revolução Industrial, nós temos 12 mil anos. Comparado com milhões de anos ou centenas, aqui milhares de anos. Começam a diminuir os lapsos de tempo para as grandes transformações que a humanidade sofre. Bem, existe um fato que nos interessa muito nesse interstício aqui, que tem a ver com o que a gente está falando. A gente vai no sentido de uma terceira grande revolução, a gente está vivendo uma terceira grande revolução, que é a revolução dos meios de comunicação, a revolução do conhecimento. Não é? Se vocês usarem o nosso próprio tempo de vida, do momento em que a gente se dá por conta que a gente é gente e está em uma sociedade, está vivendo em sociedade, vocês vão perceber que as mudanças pelas quais vocês próprios passaram e estão vivendo também vieram ocorrendo em lapsos de tempo cada vez menores. Quem é que pegou a época do rádio aqui? Desculpa. Desculpa a pergunta. Pergunta meio complicada, mas independente de entregarem a idade. O rádio surgiu no início do século passado. A televisão surgiu mais ou menos em 1930 a 50, não foi? Vamos acompanhar. Mas tem uma coisa que deu origem a essa revolução dos meios de comunicação. O que vocês lembram que possa ser remanescente desse período próximo ou anterior à Revolução Industrial e que está diretamente ligado às nossas atividades? Notem que quando eu perguntei o que vinha à cabeça de vocês sobre o que é tecnologia, ninguém falou em livro, né? A gente está dentro de uma biblioteca, para ver como a gente está absorvido por essa cultura digital. E a gente está cheio de tecnologia aqui na volta, tecnologia analógica, e que a gente usa no nosso exercício profissional e no nosso lazer pessoal, e a gente não traz isso como tecnologia que de fato é. Mas dito isso, voltando aqui, alguma coisa... já tem um ponto na nota da disciplina. Tá? Exatamente, a prensa móvel de Gutenberg em 1450. E vejam que daqui para diante os intervalos de tempo das grandes revoluções, das grandes transformações, não mais revoluções, as grandes transformações ocorrem cada vez mais rápido. Então, 1450, o que acontece? Uma coisa que impacta a nossa atividade profissional, e nós estamos aqui num berço de tecnologia que remonta ao século século XV, não é? E não mudou muito a não ser a velocidade de produção dessa tecnologia dos livros. Mas o que aconteceu? Aconteceu isso. Livros produzidos em larga escala, antes eram manuscritos, aqui começam a ser prensados, e a produção começa a aumentar, se democratiza o acesso à informação, e a comunicação começa a ocorrer em massa, entre aspas. Né? Vamos lá. E aí, perguntinha que eu falei sobre rádio e outras coisas. Aqui, cada vez em tempos de lapsos de tempo menores. A prensa móvel em 1450, telégrafo 1835, telefone em 1876. Aqui, isso aqui, ó, esses inventores, eles estão aqui de propósito, porque quando eu estudei, se atribuía a invenção do telefone ao Graham Bell. E na verdade hoje se sabe que em um mesmo tempo, em locais completamente diferentes, essas três pessoas conseguiram os mesmos resultados sem se comunicarem. Naquela época não conseguia ter uma comunicação rápida entre os continentes, e os três, em continentes diferentes, conseguiram produzir a mesma tecnologia e ter os mesmos resultados. Então o Graham Bell, Elisha Gray nos Estados Unidos e o Antonio Meucci na Itália, os três fizeram experimentos com sucesso que foram embriões do telefone. O rádio é a mesma coisa, que tem um fato mais legal ainda. A atribuição na minha época era o Tesla, americano, o Giuliano Marconi, italiano, fez isso na mesma época, e um padre, Landel de Moura, morador de Porto Alegre, então um dos inventores do rádio gaúcho. Né?
é nosso. E o rádio é nosso também. Então nós conseguimos hoje, com essa facilidade de acesso à informação, hoje ter muito bem claro essa reconstrução da história, a partir do ponto em que nós estamos hoje. E aí, a invenção da televisão por um russo, em 1925, e a primeira transmissão ao vivo de televisão em Berlim, em 1936. Aqui foi... Esse aqui é o Michael Owen, se não me engano, que foi o... aqui já era o Hitler, e eles pregavam a supremacia ariana, e um negro ganhou 100 metros rasos. E aí deu uma discussão tremenda na época. Bem, vamos avançando em direção ao digital. Né? Nós temos aqui o primeiro computador em 1945, aqui tem um filme do ano passado, que foi o Jogo da Imitação, que concorreu ao Oscar, inclusive, que falava da construção de um decriptografador das mensagens da Segunda Guerra Mundial dos alemães. E isso tem a ver com a construção desse primeiro computador aqui. Em 1970, o embrião da internet. Em 1990, a web. Não confundam internet com web, são coisas diferentes. A web é um serviço que roda sobre a rede de computadores. A internet é a rede de computadores, a web é como a gente navega hoje na internet. Tá? E aí, volto a perguntar para vocês a pergunta que eu fiz no início. O que é tecnologia? Tudo é tecnologia, Tudo. papel. Tudo que serve. É isso aí. Tecnologia é tudo, não é? Pelo que a gente viu agora, não dá para chegar a essa conclusão ou alguém discorda? Só vai evoluir. Vou achar que quem cala consente. Estou achando que é verdade então. Então a tecnologia é tudo, não é? Essa definição aqui é a definição que está no dicionário. Basta ir lá no Aurelião, na minha época era um livro enorme desse tamanho, tinha um palmo de largura com todos os verbetes, está lá. Hoje tu acha na internet os dicionários. Mas está aqui, é um substantivo feminino, a tecnologia, e é aqui, ó, teoria geral de estudos sistemáticos sobre técnicas, sobre processos, sobre métodos, meios, instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana, ou técnica, ou conjunto de técnicas. Então eu pergunto para vocês, que é sobre o que a gente veio falar hoje aqui, o que é tecnologia educacional? É tudo relacionado ao domínio do conhecimento da educação, não é? Qualquer método, qualquer técnica, qualquer aparato físico, concreto, analógico ou digital usado no domínio da educação para ensinar ou para aprender é uma tecnologia educacional. Certo? Errado? Certo? Certo? Certo. Então, a pergunta que não quer calar. Qual a primeira tecnologia educacional que vocês têm conhecimento? Mais uma aqui, uma pergunta capciosa para os mais experientes. Alguma tecnologia? Hã? Qual? A lousa. Quadro negro? Flanelógrafo. Quadro... Ábaco. Ábaco. Livro. Estava lá já. Flanelógrafo. Lápis. Tudo isso é tecnologia. O que mais? A tábua de cera dos... Pedra. Tábua de cera dos... Mimeógrafo. Tá? Cheirinho do álcool do mimeógrafo. Dentro todo mundo. Hã? Máquina de... Antigamente, para conseguir um emprego, se tu tivesse curso de datilografia, tu estava fora do mercado, não é? Hoje todo mundo... Nem precisa mais digitar, agora é só passar dedo, né? Então, bem... Agora, a outra pergunta que não quero calar. No que aquela... Bom, ninguém falou a tecnologia que eu queria que você chegasse. Eu falei lá no primeiro slide que há 300 mil anos atrás, está bem para além da idade de qualquer um aqui, né? 300 mil anos atrás existiam estratégias elaboradas de caça inscritas em pinturas rupestres. Ou seja,
Nesses estudos antropológicos, supostamente a parede da caverna e os estratos vegetais ou carvão foram o primeiro anteparo tecnológico para comunicar algo. Não se falava, obviamente, em tecnologia educacional, mas o que a gente faz em sala de aula? A gente comunica, a gente informa, não é? Então, aqui está a primeira tecnologia educacional, ou as primeiras, que era o extrato vegetal, carvão, parede da caverna. Posso chamar isso de tecnologia educacional? Concordam? Me permitem? Se não concordarem, se manifestem. Mas até o que alguém me prove o contrário, aqui está a primeira tecnologia educacional que se tem notícia na história. Opa, tirei fora a apresentação. Apertando. Opa, aqui. Bem, agora, o que tem de diferente nesta tecnologia com este PowerPoint que eu estou apresentando para vocês? E o professor, e o comunicador, onde é que fica? Se eu simplesmente botar uma informação lá e expor esta informação, explicando ela como um anteparo, como era utilizado nas paredes das cavernas, na época do homem das cavernas, há 300 mil anos atrás, qual a diferença? Então, onde é que está a diferença da ou na tecnologia educacional? No professor. É aí que mora o problema. Ou seja, se nós não nos apropriarmos das tecnologias e não usarmos ela em favor do entendimento do que nós queremos passar, comunicar, ensinar, a tecnologia não faz diferença nenhuma. Vai continuar sendo, desculpa a palavra, me desculpe aí pessoal do Facebook, vai continuar sendo a mesma porcaria. Né? Eu ia dizer outra coisa, me veio a palavra na hora. Né? Vai continuar sendo a mesma coisa. Então o que nós temos que fazer? E aí é um ponto de vista que eu defendo. É usar a experimentação em sala de aula, tu trazeres o que tu tiveres, e assim ó, não é a tecnologia mais moderna que vai fazer a diferença. Tu podes fazer coisas muito legais com pouco, mas tu tens é que fazer isso dentro de sala de aula e usar para envolver o aluno e para tu te apoiares na tecnologia para poder mostrar coisas que em outras condições, sem aquela tecnologia, tu não poderia. Não é só usar por usar. Hoje em dia tu entra em qualquer sala, guardadas, eu estou generalizando, não é bem a realidade da educação básica, mas tu entra numa sala de aula, não é complicado tu conseguires um projetor e ter um computador para passar slides, não é? Mas isso não resolve problema nenhum. Isso aí não vai melhorar a qualidade da educação, não vai fazer com que o aluno aprenda mais ou aprenda melhor, não é? Então a gente tem que usar de estratégias que consigam trazer a realidade do aluno para dentro de sala de aula. Talvez por isso seja uma boa e contra a lei estadual que proíbe telefone dentro da escola, dentro de sala de aula. Uma lei estadual. É difícil a gente falar em uso de telefone com alunos do ensino médio, 13, 14, 15 anos, e tu deixar livremente eles usarem o telefone. Mas se tu guiares bem uma experiência ou uma tarefa, pode ser legal, tu pode ter bons resultados. Não é? Então, posso fazer um comentário? Claro, com certeza. Boa noite. Eu sou Fabiane e eu trabalho com matemática. E deixa eu filmar você. O que eu notei assim nos últimos meses? A gente usa muito o WhatsApp, né? Para trabalhar com os alunos, para comunicar recado, para várias coisas. E eu tô nos grupos deles, então. Aí o que acontece? O tempo todo eles estão se comunicando. E eu disse pro Raimundo esses dias, olha, dizer que eles estão desinteressados é um absurdo. Porque a gente está no meio deles agora. A gente consegue estar dentro do universo deles e a gente sabe que isso não é verdade. Eles se comunicam, eles querem saber que dia é a prova, como é que foi o trabalho, o que eles têm que fazer para recuperar alguma coisa que perderam. Eles tiram foto o tempo todo e mandam o tempo todo para os colegas pelo WhatsApp. Então eu acho que essa conversa da gente dizer que o adolescente ele não quer nada com nada, eu acho que isso tem que cair por terra também.
né? Além do não uso do celular, também tem que cair por terra. Bem, obrigado. Obrigado, Os Fabiane. interesses que estão um pouco diferentes só, né? Todos os dispositivos conectados na internet em 2002, aqui em 2014. E são todos mesmo. Quem é que tem aparelho de TV a cabo? O aparelho de TV a cabo está conectado na internet. O telefone está conectado na internet. O tablet está conectado na internet. O computador está conectado na internet. A televisão está conectada na internet. A geladeira está conectada na internet. Não, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Tu vai sair de casa e vai dizer para, sei lá, para fazer gelo e chega em casa o gelo está feito, alguma coisa assim. Né? Bom, essa é a realidade. A internet está explodindo e eu não tenho o gráfico de 2014 para 2016, mas ele deve estar muito mais denso, ele está crescendo absurdamente em quantidade de pontos conectados na rede. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço? É um filme de 74 ou 9, agora não me lembro. 74. O cara que escreveu o filme é do Stanley Kubrick, o livro é do Arthur Clarke, correto? É isso, eu acho. Esse vídeo aqui é o Arthur Clarke falando em 1974. Tem um repórter entrevistando o Arthur Clarke em 74. E o filho do repórter está junto. E ele fala assim, ó, em 2001, o meu filho vai ter a minha idade. O que o meu filho pode esperar do mundo em 2001? Isso lá em 74. Vejam o que o cara falou. Opa, deixa eu ver se eu consigo acionar por aqui. O vídeo está baixinho, não tem áudio. Mas tem... Me desculpem os que não leem espanhol. Deu para pegar o fio da meada? E como é que a gente vive hoje? Eu, particularmente, eu só vou em banco, caixa eletrônico para sacar dinheiro, mas eu não entro mais em banco, né? Só não imprimo dinheiro em casa porque é proibido. Senão nem no banco mais eu ia. Mas é a vida que a gente leva. A gente acessa todos os serviços, quase todos os serviços, a gente consegue alguma informação, se não a totalidade do serviço, pela internet. A gente não tem como fugir disso. Como que a gente vive uma vida fora da escola e vive outra vida dentro da escola? Em algum momento, isso tem que convergir. A gente tem que... Parece esquizofrênico, né? Esquizofrenia. Não, eu tenho uma vida fora, trabalho, vivo, defendo, faço as coisas fora da escola. Entro na escola, não, aqui é outro mundo. Não é outro mundo. Então a gente tem que ir se apropriando dessa discussão e nós somos vetores da transformação da escola. Então a gente tem que começar a pensar isso que a gente faz lá no programa, lá no KVG, lá no nosso programa de mestrado em Ciência e Tecnologia.
mestrado em Ciências e Tecnologias na Educação e na especialização em Ciências e Tecnologias da Educação. Se discute ensino de ciências, experimentação em sala de aula e tecnologias. E eu acho que a gente tem essa missão de fazer essa discussão. Agradeço muito o espaço que foi criado pelo Nelson com a livraria, com o João Vitor. Agradecer a direção da escola, que no início, quando eu estava iniciando a falar, não tinha visto aqui o Álvaro, o Júlio, né, por a gente ter esse ambiente fértil e rico para a gente poder discutir essas coisas. E nós temos a responsabilidade de mudar a escola, fazendo esse tipo de atividade, discutindo, colocando os problemas, as dificuldades, tentando encontrar soluções para fazer uma educação melhor. Aqui só para a gente lembrar um pouquinho de como era. Os telefones, aqueles tijolão, né? Em 2004, as pessoas com 10 anos ou mais de idade somavam, que tinham um aparelho de telefone, somavam 56 milhões, de 180 milhões de habitantes no Brasil. 2013, 130 milhões de 200 milhões de habitantes. Ou seja, é uma curva exponencial. E hoje é normal uma pessoa ter mais de um aparelho de telefone, não é? Então, assim, ó, o acesso está facilitado e os recursos tecnológicos que estão embarcados no telefone estão fazendo com que cada vez menos a gente tenha aqueles computadores desktop em casa, ou nem tablet, nem notebook mais hoje a gente usa. A gente tem, mas a gente está sempre no telefone, faz quase tudo pelo telefone. É ou não é? Que nem uma prima minha diz, eu até vou ter que usar o jargão dela, né? É ou não é? É, não é? Então, e aqui o resultado, que inclusive, opa, quase dei no olho da Fabiane, né? Que a Fabiane própria citou que os alunos hoje levam o telefone para dentro da sala de aula e usam numa boa. O cara não conseguiu copiar, ou por que não otimizar o tempo dentro da sala de aula? Não copia do quadro, fotografa, depois leva para casa e tu vai rever tudo que o professor passou no quadro, seja escrevendo, seja por slide. Não é um uso do bem do telefone? Tem algum problema fotografar o conteúdo do quadro? Podemos discutir, porque se o cara repetir o que o professor passou no quadro, tu está potencializando um outro sentido. Já é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui. O cara pode ver, ouvir, sentir, experimentar, e aí tu vai ter mais uma outra experiência para potencializar o aprendizado. Pode se discutir. Mas se o cara conseguir dar conta disso, fotografar, não copiar e assim mesmo mandar bem, qual é o problema? Por que proibir? E aí tu gera essa resistência, esse afastamento entre aluno, professor e escola, cotidiano, vida fora da escola, sociedade e tudo mais. E eu acho que o caminho é o contrário. Este é o caminho, com os devidos cuidados, que é assunto para outra palestra. Né? Bom, computação em nuvem, todo mundo já ouviu falar? Não. Sabe o que é a computação em nuvem? Né? Por exemplo, para quem ainda não conseguiu entender bem o conceito. Antigamente tu tinhas que ter um programa instalado no computador e baixar todos os teus e-mails para esse programa. Acho que vocês usaram o Outlook, já usaram o Outlook? E aí qual era o problema? Tu baixava os teus e-mails do servidor para dentro do teu computador. Tu ia viajar, precisava de uma informação que tu tinha baixado para o teu e-mail lá do computador de casa ou do trabalho. E aí, porra, tá lá em casa, não é? Tava lá em casa o e-mail. Hoje o e-mail não está lá em casa, o e-mail está na nuvem. Tu acessa pelo navegador de qualquer lugar, de qualquer computador, e está tudo na nuvem. Isso é um exemplo bem prático que hoje faz parte do nosso cotidiano. A gente usa a computação em nuvem hoje. Né? Tem alguém que ainda usa o Outlook aí? Não. É o cara... Agora... Vai ter que aguentar, não? As professores estão tudo na sua página. Eu vou defender o professor aqui. Bom, Né? Tudo organizadinho. eu vou me encaminhar agora para o fim da palestra, para tentar juntar tudo que nós conversamos aqui. Existem aqui umas outras informações que aí vão fugir, vão estender um pouco a conversa e vão sair um pouco do foco do que a gente veio conversar. Mas tem os benefícios para a escola, para o gestor da escola e para
alunos e professores. Aqui estão minhas informações, aqui meu e-mail, esse aqui é o meu grupo, eu tenho um grupo no Facebook, além do perfil do Facebook que eu mostrei para vocês no início da nossa conversa. Mas eu gostaria agora, para fechar, de fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu preciso de 2 voluntários. Por favor. Se ninguém se apresentar, eu vou convocar. A Cláudia e a Eli. A Cláudia e a Eli, vamos. Antes eu vou perguntar. Bom, o Nelson, de ajuda do Nelson, tá? Eu vou explicar um conceito físico. Faz de conta que nós estamos na sala de aula, tá? E eu vou usar um copinho d'água, com um pouquinho d'água. Tomara que eu não faça molhaçada e não queime nada aqui, um pouquinho d'água. A Eli é a nossa primeira voluntária. Vou precisar de uma moedinha da plateia, por favor. Mas ele já sabe essa experiência. Já, claro, ela é aluna, por isso que eu já falei assim, Eli, se ninguém se... Ela você tem resposta. Não, mas... Não, eu não já sei. Mas quem souber, que já viu, Não, vai. por favor, deixa para os outros darem essa... Tá, precisa de uma moedinha da plateia, por favor? Eu devolvo, prometo que eu devolvo depois. É mais. Tá aqui. Uma moedinha de 5 centavos, tá? Eu tenho aqui um conta-gota, tá? Moedinha de 5 centavos. Por favor, Eli. As Elis, tá? Tu vai fazer o seguinte. Tu vai filmar o experimento. Tá bem? Vou botar aqui na câmera. Aqui deve estar. Não, é que esse aqui eu roubei o telefone da minha filha. O outro meu tá ali. Não, esse aqui é o FaceTime, aqui não é. Aqui não é. Pô, deletou. Ah, viu, tia? Pô, o cara tem que vir ensinar a tecnologia pro professor te contar. Tá, tu vai filmar tentando pegar no detalhe. Vai firmar a mãozinha aqui, vai olhar. Ali, ó, vai focar e tu vai... Aí, tá? Vai firmar aqui. Só. Vamos lá. Agora, quando a gente for começar, deixa eu só botar em vídeo aqui pra ti. Aqui. Quando a gente começar, Começa a tu filmar. aperta ali. Ok. A brincadeira é a seguinte, antes de a gente começar, quantas gotas vocês acham que cabe em cima da moeda antes de transbordar? Eu ainda não falei o que eu estou explicando aqui, qual é o conceito físico que tem por trás disso. Alguém arrisca? 4 gotas? 5 gotas? Ah, vocês estão muito modestos no chute. Quantos? Vamos ver. 5, 4, 8. Alguém dá mais? A gota é uma gotinha, do conta a gota. Tá. Não passou de 10, ninguém vai estar mais de 10. Vamos começar. 4, 5 e 8. Bem, vamos lá. Enche o conta-gota. Já encheu e vamos começar lá. Manda abraço. Vamos contar junto. 1, 2, foi. 2, 3, 4, 5, 6, tá tremendo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Tá saindo ali. 20, 21, 22, 23, dá um tempinho, 23. Vocês que estão longe não estão percebendo, mas eu estou filmando aqui de propósito para pegar o que está acontecendo, está criando uma cúpula, né? Tá gerando um domo em cima da moeda. Segue lá, vai transbordar em seguida. Já, quantos tinha já? 23. Chutaram mal, hein? Aí deu, 24 transbordou mesmo. O que aconteceu? Isso aqui é um experimento para tu poder falar sobre tensão superficial da água. Obrigado, Eli. Valeu. Tensão superficial da água. Quando transbordou, as moléculas de água elas exercem atração entre si. Existe uma força, tensão superficial. Quando a força da gravidade for maior do que a força
tensão superficial, aí desmorona aquele domo. É isso, professor de física? Mais ou menos. Grosseiramente, não é o meu métier. Mas, Tem que ficar esses dois tipos de força, adesão e coesão. sim, aí tu entra... Adesão é entre substâncias iguais, coesão substâncias diferentes. Então tem duas forças, uma entre a moeda e a água e outra entre as moléculas de água. Bom, tu só reforça o que eu vou dizer. Dá pra dar uma baita aula com isso aqui, não dá? Dá ou não dá, professor? E se encher esse copo até a boca Dá. de água, depois começar a botar moeda aí dentro, quantas moedas para colocar ali dentro? Vem pra próxima palestra. Faz Tá. essa então. Vou fazer, com certeza. Bom, É só vir de bolso cheio. aonde é que eu quero chegar? Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Quais foram as minhas tecnologias educacionais? Independente dos meus equívocos conceituais, professor, tá? Mas a ideia não era entrar no detalhe do conceito, até porque realmente eu não domino, mas é para mostrar o potencial do quê? Quais foram as minhas tecnologias educacionais? Moeda, o copo, a água. A moeda, o copo, a água, o conta-gota e o telefone. Agora, onde é que entra o telefone? Eu gravei, conectei o telefone no computador e vou abrir o vídeo e vou mostrar em detalhes e aí sim fazer a discussão com... É por aí, a tecnologia é boa quando funciona. Enfim, deixa quieto aí que daqui a pouco eu trouxe alguma coisa ali. Se eu não mostrar o vídeo para vocês, eu posto no Facebook depois e vocês vão poder ver o final da palestra. Mas onde é que eu quero chegar? Que, como a gente entrou em acordo que ao longo da conversa, que tecnologia educacional é tudo. E onde é que reside o calcanhar de Aquiles? É o professor entender o que são as tecnologias, que não é a digital, e que tu reproduzir uma aula usando tecnologia digital de ponta não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é tu ter jogo de cintura em sala de aula, tu lançar a mão do que tu tiver e tu fazer experimentação dentro de sala de aula, trazendo o aluno para junto de si. Não é? Isso aqui poderia ter sido gravado por um aluno, e aí o aluno postar na rede, no grupo da turma, e tu fazer esse envolvimento, pedir uma tarefa depois em cima do vídeo, e aí tu juntar o analógico com o digital. Era aqui que eu queria chegar. Então, tecnologia é tudo, entra inclusive a técnica, a didática do professor como tecnologia. Eu já cometi absurdos aqui, errando inclusive a explicação conceitual, e me arrisco a cometer mais um horror aqui ao dizer que o professor é um vetor da comunicação. E, sendo a técnica o processo que o professor desenvolve e as tecnologias que ele usa, ele próprio sendo o vetor dessa comunicação, o professor também não deixa de ser uma tecnologia educacional. Tá bem? Obrigado, pessoal. Vamos ver se eu chego lá. Mas alguma dúvida? Fico à disposição. Travou tudo agora aqui, não sai mais aqui. Valeu! Professor Nelson, palavra contigo. Não, palavra sua. Então, agradeço o tempo de vocês, a participação da Eli, que falou horrores hoje. E a gente fica à disposição lá no programa, no KVG, no PPG Cited, para os interessados poderem ir lá conhecer o trabalho que a gente faz, enfim, propor parcerias, a gente está à disposição para qualquer um. E a gente tem um lema, em relação a trabalho principalmente, é sim para tudo. Só chegar lá. Tá bem? Valeu. Professor?